Meus irmãos, há muitas pessoas criticando a igreja, afirmando que a igreja está envolvida na política e que isso é algo errado. Enfim, o que esses críticos não analisam é o porquê a igreja está intervindo na política e também não observam que pastores e padres estão juntos lutando pelos mesmos ideais. Em 2013, eu estive em Brasília, capital do nosso país, e eu fui em comitiva com pastores de São Luís e fui juntamente com o então vice-presidente da igreja aqui em Santa Inês, na época o pastor João Veloso, mas eu quero deixar bem claro que eu estou falando em meu nome. A nossa ida lá a Brasília foi atendendo uma convocação do pastor Silas Malafaia. Ele pediu ajuda dos pastores de toda a nação. E isso porque lá em Brasília estava tramitando o projeto de lei 122 do ano de 2006, da então deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo. A justificativa era punir a homofobia e assim proteger os homossexuais. Mas o que a gente viu lá, o que nós vimos, foi uma lei de privilégios. E o pior, pastores e padres seriam obrigados a casarem pessoas do mesmo sexo. Ou então, seria 3 anos de prisão sem direito à fiança. E além desse projeto, foram vistos lá 18 projetos que feriam a integridade tanto da família tradicional como da igreja. Então as bancadas evangélicas e católicas se uniram e conseguiram barrar esse projeto e outros. E a partir daí a igreja então entendeu e começou a ficar atenta e agir, entendeu as intenções do PT, do PSOL e de toda a esquerda. Então a igreja começou a deflagrar campanhas e movimentos antipetistas e também contra toda a esquerda em geral. A igreja que por muito tempo se omitiu de participar efetivamente da política da nação, ainda que tivesse alguns representantes na época, mas também haviam líderes que afirmavam que a política era coisa do diabo, que obviamente eu não concordo. Enfim, a igreja sentiu mais do que nunca a necessidade de entrar e influenciar na política para que não fôssemos vítimas de leis tão absurdas como essa. Leis que iriam descaracterizar totalmente a família tradicional e os valores da igreja. E é exatamente nesse cenário aí que nós vamos encontrar um grupo que não se posicionava contra a igreja, da pessoa, na época, deputado Bolsonaro. A igreja hoje, além de lutar pelos seus direitos, também luta por um Brasil melhor. E esse Brasil melhor certamente não virá de um desgoverno que apoia o aborto, a liberação das drogas, a ideologia de gênero, a corrupção, dentre outros. Desta forma, nós só encontramos um alinhamento com o presidente Bolsonaro, que é a favor da família, da pátria, da soberania do povo, mas sempre tendo a Deus superior a todos. Outra coisa que eu quero citar aqui é um feito do presidente Bolsonaro. Assim que ele assumiu a presidência, ele buscou restabelecer, veja bem, as relações com Israel. Isso espiritualmente é muito importante. Todo cristão
que lê a Bíblia, sabe que com base no Salmo 122, versículo 6, a palavra de Deus diz: orai pela paz de Israel. Prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Isso quer dizer que toda nação que é amiga de Israel é abençoada, mas o contrário também é verdadeiro. Ou seja, é maldito o povo, a nação que odeia Israel. Eu devo lembrar você que o senhor Lula, quando esteve lá em Jerusalém, lá em Israel, e pediram para ele colocar flores no memorial do Holocausto. Você deve lembrar que na Segunda Guerra, Hitler matou milhões de judeus, e existe em Israel um memorial, e as pessoas e autoridades, quando ali visitam, se pede para colocar flores no memorial. Só que o Lula, ele se recusou a colocar flores no memorial do Holocausto em Israel. Porém, quando ele foi lá no Irã, ele colocou flores no túmulo de líderes do Hamas, que é um grupo terrorista que já matou milhões de pessoas, milhares de pessoas, e que tem uma intenção de exterminar Israel do mapa. A senhora Dilma, quando era presidente do Brasil, ela rejeitou o embaixador de Israel aqui no Brasil. Interessante é que no dia seguinte começou o processo de impeachment dela. Então, nós não estamos fazendo política partidária apenas, com interesses. Nós estamos dentro das igrejas, além de orarmos, estamos agindo, é oração e ação. Devo lembrar você que os membros da igreja são cidadãos aqui na terra, e que a igreja, ela é uma instituição social e que precisa, claro, de Jesus acima de tudo, mas como instituição social, ela precisa de leis para que assim ela possa exercer as suas atividades aqui na terra. E essas leis, elas são feitas pelos homens, por representantes que são colocados através do sufrágio, ou seja, do voto. Deus, eu entendo que Deus fará aquilo que nós não podemos fazer, mas Deus não vai descer anjos do céu para votar. Votar nós podemos. E como instituição, nós estamos falando de política hoje para não nos impedirem de falar de Jesus amanhã. Eu peço a Deus que te abençoe. Lembre-se, não vote contra os princípios que nortearam a tua vida até hoje. Deus te abençoe. Deus ilumine sua mente, sabe? Nós estamos orando e também agindo por um Brasil melhor. Eu tenho consciência do que estou falando, e se vou perder, já perdi seguidores, e talvez até dentro da própria igreja, possa ter irmãos que não entendam, né? Porque acreditam em retóricas falsas, não entendem o que estou falando, mas eu não estou muito preocupado em agradar. Eu estou preocupado em obedecer a Deus. Eu tenho consciência de que estou fazendo a obra de Deus. O nome de Jesus seja louvado e que ilumine sua mente para que você possa trabalhar e agir em prol do Evangelho aqui na terra. Vote a favor da família, vote a favor da igreja e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.